Já era madrugada quando a bomba caiu, um anúncio oficial que, sem exagero, representa o melhor acordo que o Flamengo fechou nos últimos tempos. Calma que eu já vou explicar isso, mas antes tem muita coisa quente rolando, então presta atenção. Vamos falar de jogador colombiano brilhando na Argentina e sendo oferecido ao Mengão de um balão que o John Textor quer dar no Flamengo da Copa do Brasil, com jogo no Maracanã. E claro, desse acordo histórico que promete transformar o clima nas arquibancadas rubro-negras. Hoje é quarta-feira, dia de Mengão em campo. E de caminhão de notícias chegando com força, Flamengo e Botafogo da Paraíba vão se enfrentar no Maracanã. E mesmo com time misto, não dá pra vacilar. Tem que entrar ligado com sangue nos olhos. E pés no chão, porque se vacilar, Copa do Brasil não perdoa. O Grêmio que o diga. Empatou em casa com o CSA e deu adeus à competição. Já o Vasco quase dançou, tomou o empate no último minuto contra o Operário, foi pros pênaltis, passou. Sufoco e só passou graças a defesas salvadoras e erros do adversário. Copa do Brasil não é prioridade, pode até não ser, mas vai passando de fase pra ver se ela não vira. Terceira fase, oitavas, quartas, semifinal. Quando piscar, tá na final. E aí, irmão, já era, todo mundo quer taça. Então o Flamengo tem que entrar com seriedade, mesmo que o Felipe Luiz vá poupar alguns nomes. Quem entrar precisa dar conta do recado e garantir a classificação. Até porque a próxima fase só vem depois do Super Mundial, o que dá tempo de reforçar o elenco com a janela de transferências aberta. E por falar em reforço seguro, o zagueiro Alessandro, que hoje defende o Lille da França e tem passagem pela base do Flamengo, fez uma visita ao Ninho do Urubu. Coincidência, talvez. Mas tem mais por trás dessa visita, vai saber. O que se sabe é que ele esteve lá reencontrando as origens. Agora segura essa bronca, John Textor tá de novo tentando atravessar o Flamengo. É impressionante como tudo que o Flamengo observa, o Botafogo vai lá e mete o bedelho. Foi assim com Almada, com Luiz Henrique, com Arthur, e agora adivinha, o Mengão tá de olho no Wesley, aquele mesmo revelado pelo Corinthians e atualmente no futebol árabe? O Flamengo tenta costurar um empréstimo, mas o Botafogo apareceu na jogada querendo atravessar o negócio. Tá ficando até engraçado de tanto balão que tentam dar na Gávea. Agora é a hora da verdade para José Boto? Na outra janela, ele ainda estava se ambientando, conhecendo o elenco, entendendo o mercado. Agora não tem mais desculpa. Já sabe o que o Flamengo precisa onde precisa e quem pode chegar. Vai ter que mostrar serviço para valer porque o torcedor tá de olho. E o nome da vez além do Wesley é o colombiano Luiz Angulo. Ele tá jogando bem no Central Córdoba da Argentina e foi oferecido ao Flamengo. O cara vem se destacando por lá, mostrando bom futebol e ganhando elogios, mas por enquanto não tem negociação rolando. Foi apenas uma oferta. Cabe agora ao clube analisar se vale a pena apostar no talento dele. Afinal, os jogadores são oferecidos ao Flamengo todo dia. E não é exagero, todo santo dia tem alguém batendo na porta. Agora, voltando pro início, vamos falar do que realmente pode mudar a atmosfera do Maracanã, o acordo entre raça rubro-negra e torcida jovem do Flamengo. Esse anúncio saiu de madrugada e é histórico. As duas maiores torcidas organizadas do clube decidiram caminhar juntas em definitivo pelo bem do Flamengo. Não é união para um jogo só não, é união permanente com respeito mútuo, diálogo direto entre as lideranças e um só objetivo: apoiar o Mengão. Na nota divulgada, elas afirmam que qualquer desavença vai ficar em segundo plano. O compromisso é com o clube, com a arquibancada, com a festa nas partidas. E mais quem não respeitar esse novo momento vai ser cobrado pela própria diretoria da torcida. É uma nova era. As duas punidas ainda não voltaram oficialmente ao Maracanã, mas com esse acordo a expectativa é que o retorno aconteça em breve. E quando isso acontecer, segura o coração, porque vai ser de arrepiar. Vai ter bandeirão, vai ter canto, vai ter maraca fervendo como nos velhos tempos. Essa união fortalece demais o Flamengo. Torcida organizada é a alma da arquibancada. E com as duas maiores juntas o clima muda completamente. A pressão em cima dos adversários aumenta, o incentivo aos jogadores cresce e o espetáculo fica ainda mais bonito. Essa foi, sem sombra de dúvidas, uma das melhores notícias para o torcedor rubro-negro em muito tempo. Agora é aguardar os próximos passos, porque o Flamengo promete vir forte dentro e fora de campo. E com a arquibancada voltando a pulsar em alto nível, meus amigos, segura esse Mengão porque vai vir com tudo. E se alguém ainda duvidava do peso da arquibancada, essa união entre as duas torcidas organizadas já começou a causar impacto antes.
mesmo de elas voltarem oficialmente. Tá todo mundo comentando. Torcedor nas redes sociais, gente, do meio esportivo e até dentro do próprio clube, porque não tem como ignorar o poder que a raça rubro-negra e a jovem do Flamengo têm quando estão em sintonia. São anos de tradição, anos de festa e sim também de algumas confusões, mas agora a vibe é outra. A palavra de ordem é respeito, é foco no Flamengo e é hora de mostrar que a arquibancada também joga. E falando em arquibancada, já imaginou o que vai ser um Fla-Flu com as duas torcidas de volta? Ou um clássico contra o Vasco contra o Botafogo? A atmosfera vai mudar completamente. Porque o que o Flamengo estava precisando era exatamente disso, retomar aquela conexão vibrante entre time e torcida. E não é só grito, não é só faixa e bandeira, é energia, é pressão, é aquela sensação de que mesmo se o jogo estiver complicado, tem um exército empurrando lá de cima. E pode ter certeza, jogador sente isso, técnico sente isso, adversário sente também. Mas enquanto a festa nas arquibancadas não volta com tudo, o Flamengo vai precisando se virar com o que tem. E o que tem hoje? É um elenco ainda em formação, um técnico que tenta fazer o time jogar de maneira equilibrada e uma diretoria que precisa agir bem nessa janela de transferências, porque a temporada é longa, cheia de desafios e não dá pra brincar. A verdade é que o Flamengo atual ainda não atingiu seu teto. Dá pra melhorar, dá pra ser mais consistente. Dá pra ter um meio-campo mais criativo, um ataque mais letal e uma defesa mais segura, mas pra isso tem que contratar certo. Não adianta encher o elenco de nome que não resolve. Tem que ser cirúrgico. E essa possível chegada do Wesley pode ser o começo de uma movimentação mais agressiva da diretoria. Só que aí vem a questão o Botafogo de novo no caminho. E isso precisa ser discutido. Porque o Flamengo não pode mais aceitar ser atrapalhado o tempo todo. Precisa reagir nos bastidores. Precisa ter mais agilidade nas negociações. Precisa mostrar peso, mostra o projeto, mostra a grandeza do clube, mostra o Maracanã cheio, mostra a torcida, mostra o que é vestir rubro-negro. Porque se continuar demorando demais para agir, vai ver outro clube atravessando e levando. E por falar em elenco, a base precisa ser mais valorizada. Tem jogador bom surgindo e o torcedor quer ver isso. Quer ver menino da casa ganhando oportunidade, sendo lapidado, virando titular. Virando ídolo, o Flamengo já revelou tanta gente boa e tem potencial para revelar ainda mais. Mas para isso acontecer, é preciso coragem. Coragem para colocar para jogar, para dar sequência para bancar quando errar. Porque é assim que se constrói identidade. Enquanto isso, o nome de Luiz Angulo vai circulando, o colombiano pode ser uma aposta interessante. É novo, tá em ascensão, tem características que podem encaixar bem no estilo de jogo do Flamengo. Mas ainda é só uma oferta, não tem nada concreto. E como sempre, o Flamengo vai ter que analisar com calma, mas será que dá tempo de ter calma? Com tanta pressão em cima, porque o torcedor quer resposta, quer ver resultado, não tem mais espaço para erro. E se a gente olha para o calendário, a sequência vai ser puxada. Tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Libertadores. Cada jogo é uma final. Não dá para tropeçar contra time pequeno, não dá para vacilar em jogo que é para ganhar. E é por isso que a mentalidade precisa mudar. Não importa se é titular ou reserva em campo, tem que entrar com a mesma pegada. Com o mesmo foco, representando a camisa como se fosse final de Mundial. Porque pro torcedor todo jogo do Flamengo é o mais importante do ano. Agora voltando à Copa do Brasil, o Mengão tem tudo para passar de fase, mas precisa jogar com seriedade. O jogo contra o Botafogo da Paraíba é no Maracanã. E mesmo com o time sendo misto, o favoritismo é claro. Mas favoritismo não ganha jogo. Quem ganha jogo é bola na rede, é marcação forte, é pressão, é vontade. E se bobear, pode dar ruim. Então tem que resolver logo não dar chance pro azar e usar esse jogo como oportunidade para mostrar que o grupo tá fechado. E sabe o que é legal desse tipo de jogo? É que ele pode servir como vitrine para quem tá querendo cavar um espaço no time titular. Jogador que entra num jogo assim sem tanta pressão, mas com responsabilidade e mostra serviço, ganha ponto com a comissão técnica e com a torcida. E é disso que o Flamengo precisa, de gente que queira vestir essa camisa como se fosse a última chance da vida. Que corra, que lute, que se doe. Porque talento o elenco tem. O que precisa é regularidade e entrega. E com esse cenário todo, a expectativa para a janela de transferências cresce ainda mais, porque vai ser o momento de mostrar que o planejamento está funcionando, vai ser o momento de reforçar com qualidade, de preencher as lacunas do elenco de
dar ao técnico as peças certas para jogar o melhor futebol possível, e aí sim pensar grande. Porque o Flamengo tem que entrar para disputar tudo, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial, e para disputar tudo tem que ter elenco. E claro, tudo isso precisa de bastidor forte. Precisa de gente com experiência, com visão que saiba onde buscar os jogadores certos, que saiba negociar, que saiba bater o martelo na hora certa. Não dá mais para perder tempo. O torcedor tá cansado de ver o Flamengo começar negociação e outra equipe chegar primeiro. O Mengão é gigante e gigante tem que se impor. Enquanto isso, a arquibancada vai ganhando força fora de campo. A união entre raça e jovem não é só uma questão de torcida, é simbólica. Mostra maturidade, mostra evolução, mostra que é possível crescer sem brigar, sem dividir. O Flamengo é um só. E quando a torcida entende isso, o clube cresce ainda mais. E pode ter certeza, esse acordo vai influenciar muito mais do que parece. Vai inspirar outros clubes, vai mostrar o caminho para a convivência entre diferentes forças dentro do futebol. E no fim das contas, o que todo mundo quer é ver o Flamengo campeão. Seja com gol no último minuto, seja com goleada, seja com sofrimento. O importante é levantar taça. E para isso acontecer, precisa de um clube forte fora de campo, de um elenco bem montado, de uma torcida pulsando e de um ambiente unido. Cada peça precisa estar no lugar. Cada setor precisa funcionar bem. E quando tudo isso se alinha e não tem pra ninguém, o Flamengo vira aquele rolo compressor que atropela quem aparece pela frente. E essa é a missão agora. Ajustar o que precisa corrigir os erros, reforçar com inteligência, aproveitar os talentos da base, garantir que todo mundo esteja na mesma sintonia. Porque o ano tá só começando e ainda tem muita coisa em jogo. O torcedor quer ver raça, quer ver organização, quer ver resultado. E se o clube conseguir entregar isso, o céu é o limite. Porque com essa camisa, com essa torcida, com esse estádio, com esse peso, o Flamengo é capaz de tudo. Então que venham os jogos, que venham os desafios, que venham as decisões. O Mengão tá se preparando e quando tudo estiver no ponto, ninguém segura. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo pode ter um novo motivo de apreensão às vésperas de uma sequência decisiva na temporada. Segundo rumores que começaram a circular na manhã desta segunda-feira, o atacante Pedro teria se machucado durante o treino realizado no Ninho do Urubu. Ainda não há confirmação oficial por parte do clube, mas a informação já causou alarde entre torcedores e imprensa, especialmente pela importância do camisa 9 no esquema de Tite. Testemunhas presentes na atividade relatam que Pedro teria sentido um desconforto após uma dividida e, em seguida, deixou o gramado acompanhado por membros da comissão técnica. A movimentação foi suficiente para alimentar especulações sobre uma possível lesão muscular ou entorse, embora nenhuma imagem tenha sido divulgada até o momento. O Flamengo, conhecido por adotar cautela na divulgação de informações médicas, ainda não se manifestou sobre a situação, o que aumenta a ansiedade da torcida rubro-negra. Pedro vive uma boa fase com a camisa do Flamengo e é o artilheiro da equipe na temporada, sendo peça fundamental no sistema ofensivo. Sua ausência, ainda que temporária, representaria um baque considerável no rendimento do time, que tem pela frente compromissos importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Com Gabigol ainda tentando recuperar sua melhor forma e com poucos nomes disponíveis para substituição imediata, a dependência em cima de Pedro se torna ainda mais evidente. Nas redes sociais, a torcida reagiu com apreensão e expectativa por um comunicado oficial. Alguns torcedores chegaram a pedir orações e reforçaram a importância do atacante para o restante da temporada. A hashtag #ForçaPedro chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta segunda. Enquanto isso, o técnico Tite mantém o foco nos próximos compromissos e provavelmente irá se pronunciar somente após avaliação médica detalhada. Caso a lesão se confirme, o treinador terá que repensar o desenho tático da equipe, buscando alternativas para suprir a ausência de seu principal finalizador. Até que se tenha uma definição concreta sobre a gravidade da situação, a apreensão continuará rondando a Gávea. É isso, família!
Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo. Até morrer, tamo junto.